Oi, gente, eu sou Carol, sou enfermeira, sou doula e esse é meu canal Quero Ser Parteira, mais um vídeo de resolução de prova, certo? Resolvendo dessa vez questões sobre o SUS, também da prova da residência de obstetrícia da Uncisal, aqui de Alagoas, que é a seleção que eu pretendo fazer no final do ano, tá certo? Então vamos lá para as questões. Essa é a prova de 2015, ela está disponível na internet, no site da Uncisal, certo? Então, a prova é composta por 50 questões, 30 questões são conhecimentos gerais de enfermagem do SUS, então vai trazer muito legislação de enfermagem e também a parte do SUS. Então, aqui na questão 21, ele começa a parte do SUS, a prova está disponível na internet, no site da Uncisal, dá para baixar lá. E aqui ele vem falando sobre o decreto 7.508, que é um decreto que sempre está nas provas quando se fala de SUS, que é muito importante, principalmente essa questão aqui, que vai trazer esses conceitos, que eles sempre cobram, mudando, né, um conceito pelo outro, e você realmente tem que saber qual conceito é qual. E aqui na questão pede para analisar as proposições abaixo. Na primeira proposição, ele vem trazendo região de saúde. E aí ele vem dizer que compreende um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Na verdade, esse conceito é de redes de saúde. Quando ele fala de conjunto de ações e serviços articulados, ele está falando de redes de saúde, certo? São as redes de assistência. Então, essa alternativa está errada. Na segunda, ele fala que o mapa da saúde apresenta uma descrição geográfica. Até aí tudo bem, né? Que a gente sabe que o mapa, quando tiver geográfico, realmente é o conceito do mapa. Da distribuição. Então, é um mapa que vai mostrar como está distribuído os recursos humanos, as ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e também pela iniciativa privada. Então, ele pode também colocar uma questão dizendo que, exceto as da iniciativa privada, dizendo que a da iniciativa privada não vai entrar no mapa da saúde. E é falso. No conceito do mapa da saúde, está lá no decreto 7.508, ele inclui sim também as ações e serviços da iniciativa privada, até porque o SUS precisa saber o que tem de iniciativa privada, caso ele precise, né, de uma complementariedade por parte desse tipo de serviço, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Está correta essa alternativa. Na 3, ele vem falar que os serviços especiais de acesso aberto também é um conceito que está lá no decreto 7.508, são portas de entrada do SUS, destinados ao atendimento de pessoas que, em razão de agravo ou situação laboral, necessitam de atendimento especial. Essa alternativa também está correta, certo? É exatamente assim que está o conceito na lei, aliás, no decreto 7.508. Na quarta, ele vem falar de novo de regiões de saúde, vamos ver se dessa vez ele dá o conceito correto. Ele diz que as regiões de saúde devem ser instituídas pelo Estado, em articulação com os municípios. Então, são regiões de saúde formadas por municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas nas comissões intergestores tripartite. Também está correta essa alternativa, certo? Muitas vezes eles vêm trocando aqui onde as diretrizes são pactuadas, e aí também é importante que a gente saiba, no caso das regiões de saúde, as diretrizes são pactuadas com as comissões intergestores tripartites. Aliás, de acordo, né, com as diretrizes gerais que já foram pactuadas na CIT. E aí as alternativas corretas, só a 1 que estava errada, então é a letra D, apenas 2, 3 e 4. Mais uma questão do decreto 7.508, dessa vez trazendo o conceito de planejamento da saúde. E para analisar as proposições também. E aí ele vem falando na primeira. Deve ser um processo descentralizado, a gente sabe que tudo no SUS é descentralizado, descendente e integrado,
do nível federal até o local, ouvidos os respectivos conselhos de saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros. Então, ele está falando aqui do planejamento da saúde, como ele deve ser feito. O erro dessa questão é porque ele fala descendente do federal até o local. Na verdade, o planejamento ele sempre é feito do local para poder chegar até o federal, porque não faz sentido você fazer um planejamento de saúde geral de forma descendente a partir do nível federal para poder chegar ao local, certo? Então, o planejamento de saúde ele é feito primeiro localmente, e aí ele vai passando, né, vai ascendendo para as outras esferas. E essa parte de ouvir os respectivos conselhos de saúde está correta, compatibilizando as necessidades das políticas de saúde e também a disponibilidade de recurso financeiro. Esse final está correto, só está errado mesmo porque falou a questão de descendente do nível federal até o local. Agora, a alternativa 2, a proposição 2, diz que os planos de saúde são instrumentos de planejamento do SUS. Vamos lá, instrumento de planejamento, que a partir da análise situacional apresenta as intenções e resultados a serem buscados no período de 4 anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas. Essa alternativa está correta. Ele poderia ter trocado, em vez de 4 anos, ter botado 3 anos, 2 anos, e aí estaria falsa. Então, a gente também precisa saber os anos que os planos de saúde são feitos. São planos, né? Como o nome já está dizendo, instrumento de planejamento. Então, ouvidos os conselhos de saúde, compatibilizando, como falou na questão anterior, com as necessidades, com a disponibilidade dos recursos. E aí vão ser feitos os planos de saúde. Depois de ter feito toda uma análise, né, situacional, e ele vai ser feito a cada 4 anos, porque é o período que ele tem que ser atingido. O plano de saúde ele vai ter que ser atingido nos próximos 4 anos, certo? Então, essa também está correta. A terceira proposição diz que as diretrizes para a elaboração dos planos de saúde são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, está correto, né? Porque o Conselho Nacional ele vai elaborar as diretrizes que todos devem obedecer, lembrando que vai ser feita no nível local, esse plano de saúde. Considerando as características epidemiológicas e a organização dos serviços nos entes federativos e nas regiões de saúde. Está correta essa alternativa. Depois ele vai falar que o planejamento de saúde no âmbito do SUS deve considerar apenas as ações e serviços prestados pela rede pública, não sendo considerados aqueles ofertados pela iniciativa privada. Como eu falei naquela questão do mapa, ele pode retirar a iniciativa privada e isso fez essa alternativa errada. Então, estando apenas errada a alternativa 4, aliás, a 1 e a 4 estão erradas. A 1 estava errada porque dizia descendente e é ascendente. Então, estão corretas apenas 2 e 3. Continuando agora, uma questão sobre a Lei 8.080. E fala que, considerando a lei, ele quer, considerando as disposições da lei, assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer a incorreta, certo? Na letra A, vai dizer que a direção do SUS é única, certo? É única, sendo exercida em todas as esferas de governo pelo Ministério da Saúde. Totalmente errado. A gente sabe que no âmbito federal é pelo Ministério da Saúde, no âmbito estadual pela Secretaria Estadual de Saúde e municipal a Secretaria Municipal de Saúde. Então, essa daqui já é o gabarito, está incorreta, mas vamos ver as próximas alternativas. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, diretamente ou mediante participação da iniciativa privada,
devem ser organizados de forma regionalizada, hierarquizada, em níveis de complexidade crescente. Está correto. O SUS tem entre seus objetivos a formulação de políticas de saúde destinadas a promover, nos campos econômico e social, condições que propiciem a redução de risco de doenças e outros agravos. É sim um objetivo do SUS. A articulação de políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS, devem ser desenvolvidas por comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. Então a gente pode ver que se aquela letra A não tivesse tão na cara que era incorreta, a gente iria ficar em dúvida, por exemplo, nessa letra D. Se você não soubesse, por exemplo, que existem essas comissões intersetoriais que são responsáveis por articular essas políticas e programas com as áreas que não estão no SUS. O que não está dentro do SUS são formadas comissões intersetoriais para articular e que tenham a ver com a saúde, né? Que influenciem na saúde de alguma forma. E que elas estão subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. Então, se aqui tivesse subordinado ao Ministério da Saúde, aos Conselhos Estaduais de Saúde, estaria errado, né? Tem que ser Conselho Nacional de Saúde. Então, realmente, a gente precisa saber que a gente não pode garantir que a questão venha com uma resposta mais óbvia. E a letra E diz que a participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde pode ser realizada de forma complementar quando a disponibilidade de serviços públicos for insuficiente para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área. Está correto também, porque a iniciativa privada só é ativada, entre aspas, quando for insuficiente os serviços públicos. Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade de conceitos que está no Decreto 7.508, que foram aquelas primeiras questões que a gente precisa saber esses conceitos, tá? Então, no Decreto 7.508, a gente tem o conceito de região de saúde, que caiu na questão. A gente tem também o conceito de contrato organizativo da ação pública da saúde, que é o COAPS. A gente tem conceito de portas de entrada, de comissões intergestores, mapa de saúde, rede de atenção à saúde, serviço especial de acesso aberto e protocolo clínico e diretriz terapêutica. Então, são 8 conceitos, se eu não me engano. Isso, são 8 conceitos que a gente precisa realmente saber qual é qual, porque muitas questões gostam de pedir isso, né? O conceito de cada um. Então vamos lá, voltando aqui para a prova, próxima questão, fala que entre as competências atribuídas à esfera municipal do Sistema Único de Saúde, conforme o artigo 18 da Lei 8.080 de 90, podem ser incluídas. Para mim, essas são uma das questões mais difíceis quando cai em prova pedindo as atribuições das esferas. Porque, assim, existem coisas óbvias que você vai saber que a esfera tal deve ser daquela esfera. Mas muitas coisas, assim, são muitas atribuições, tá? São muitas atribuições de cada esfera e fica difícil para você aprender todas de todas e saber a diferença, né, de uma para outra. Então, assim, realmente, você tem que estudar muito, várias vezes, a Lei 8.080, porque ela é cobrada na íntegra mesmo. Principalmente em residência ela é cobrada. Então, quem está estudando para residência tem que estudar muito a Lei 8.080, certo? Então, resumindo, ele quer saber o que é a atribuição da esfera municipal. Participação na execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho, execução de serviços de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador, entre outros. Então, primeiro, normalmente quando ele fala de município ele tem que fazer o quê? Normalmente ele tem que executar. Ele tem que executar aquela coisa a nível local, certo? Então, quando tem assim, questão de execução, você já vai, né? Pode ser, esteja certo mesmo. Porque para você ter certeza, realmente, só se você decorar a lei, tá bom? Gestão de laboratórios públicos e hemocentros. Então, você tem que pensar. Se você pensar que existe um laboratório público no município,
quem é responsável por gerir ele? Se ele for municipal, o município. Então, isso pode estar dentro do município? Pode, certo? E na 4 ele diz celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Então, vamos lá. Será que o município ele pode celebrar contrato e convênio com serviços privados? Ou ele tem que esperar, solicitar que o Estado faça isso? Tipo, ele quer fazer um convênio com uma clínica particular. O município está se dispondo a tirar do seu recurso para a saúde para pagar a iniciativa privada para ela prestar serviço público, certo? Aí você acha que precisa mesmo, que isso não pode ser uma atribuição do município, que tem que ser o Estado, que tem que vir fazer isso? Assim, né? É pensar que é muito dependente o município do Estado e aí ficaria meio que inviável, porque como é que o Estado vai fazer isso? E a gente pensa sempre assim porque acima do município está o Estado, né? A gente vai tratar de esferas, certo? Então, essa daqui também é uma atribuição da esfera municipal. Então, o gabarito todas estão corretas, certo? Realmente é um tipo de questão que vai dificultar mais um pouco, que você vai ter que pegar a lei e saber qual é a atribuição de cada um, ou ir usando a lógica, né? A gente só espera que a questão não coloque uma coisa assim que tenha lógica, por exemplo, se isso aqui que tem lógica de ser uma atribuição do município, porém que não estivesse na lei. Poderia ser, mas não está na lei. E aí estaria errado, né? Então a gente vai partir do princípio de que eles não vão ser tão sacanas a esse ponto, as bancas, de colocar uma questão tão difícil assim, né? Que nem com a lógica resolva. Vamos então para a próxima questão. A próxima questão vai trazer um casozinho, certo? MBA, 42 anos, sexo feminino. Procurou o serviço de urgência e emergência, apresentando cefaleia discreta, acompanhada de fotofobia e náusea, onde foi informada que teria que aguardar 2 horas pelo atendimento. Ao questionar o motivo da demora, a enfermeira responsável pela triagem esclareceu que, de acordo com o protocolo de classificação de risco adotado pela instituição, os pacientes com maior gravidade teriam prioridade no atendimento. A adoção deste tipo de triagem classificatória visa o atendimento de qual princípio do SUS? Letra A, universalidade. Letra B, resolutividade, integralidade, equidade ou hierarquização. E aí? Eu achei fácil essa questão da equidade, né? E aí você tem que saber o que é equidade. Equidade é a igualdade, mas com prioridade para quem mais precisa. É tratar iguais os iguais, né? Isso aí. Então, achei essa questão fácil. Vamos para a próxima questão 26. E aí vem falando já de outra lei, olha só, já falou do decreto 7.508, já falou da lei 8.080, e agora mais uma lei essencial que sempre cai, que você tem que estudar ela. A lei 8.142 de 1990. E aí diz que o controle social do SUS, segundo essa lei, deve ser realizado em 2 instâncias colegiadas, que são o Conselho de Saúde e as Conferências de Saúde. Sobre elas, analise as proposições abaixo. Primeiro, as conferências de saúde são realizadas anualmente. Aí você, que sabe o mínimo, já sabe que não é anualmente, né? De 4 em 4 anos, certo? Cada 4 anos são realizadas conferências de saúde, com o objetivo de avaliar a situação de saúde, propondo diretrizes para a formulação de políticas de saúde, certo? Depois, as conferências de saúde têm representação de vários segmentos sociais, são convocadas pelo Poder Executivo de cada esfera de governo e, extraordinariamente, pelo respectivo Conselho de Saúde. As conferências de saúde, certo? Está correto. Os conselhos de saúde são órgãos colegiados
E ele já tinha falado aqui, instâncias colegiadas, que atuam na formulação de estratégias e controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômico e financeiro. E aí, será que está certo? Está certo essa alternativa também. Vamos para 4. Em um município cujo Conselho de Saúde seja composto por 16 membros, a distribuição deve contemplar 8 membros representando os usuários do SUS. Está correto também, que diz que tem que ser paritário, usuários e os outros, ou seja, igual. 50% usuários, 50% o resto, que são gestores, profissionais de saúde, né? E representantes do governo. E aí, as conferências de Conselho de Saúde municipais e estaduais terão organização e normas para funcionamento definidos pelo Conselho Nacional de Saúde. Essa questão está errada, porque, na verdade, na Lei 8.142, ele fala que as normas para funcionamento são definidas por regimento próprio. Então, cada conselho vai definir suas normas, por isso essa alternativa está errada. Vamos aqui acessar rapidinho a Lei 8.142, certo? De 1990, para vocês verem que tudo aquilo é verdade, que tudo foi retirado daqui, tá bom? Conferência de Saúde, reúne-se a cada 4 anos. A outra alternativa dizia que Conselho de Saúde, composto representante do governo, prestador de serviço, profissional de saúde e usuários, cuja decisão, certo? Ele vai dizer aqui, ó, a parte aqui. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovados pelo respectivo conselho, certo? Tá aqui. Então, gabarito a letra A, são corretas apenas 2, 3 e 4, tá? Próxima questão. Olha aí, já cobrou o decreto 7.508, já cobrou a lei 8.080, já cobrou a lei 8.142 e agora vamos para onde? Constituição Federal de 88, artigo 200. E ele quer saber o que são consideradas atribuições do SUS, exceto. Então, o artigo 200, ele vai trazer as atribuições do SUS. E ele quer saber o que não é. E você tem que ter lido realmente o artigo na íntegra para acertar essa questão, tá? Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Está lá na Constituição. Vamos ver mais. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Também está lá. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Também está na Constituição. Executar ações de saneamento básico visando a diminuição da ocorrência de doenças parasitárias. Isso aqui não está na Constituição. O SUS faz isso, executa ações de saneamento básico. É uma atribuição do SUS? Porém, está na Lei 8.080, mas também não está dizendo visando a diminuição da ocorrência de doenças parasitárias. É uma coisa muito específica para estar na Constituição, que é uma coisa bem geralzão, né? Então, essa alternativa está errada. E a letra E diz participar do controle, fiscalização, produção, transporte, guarda e utilização de substâncias de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Está correto também. Agora ele volta aqui para a Lei 8.080 e ele vem falar das comissões intergestores. E ele quer a alternativa incorreta, certo? Então, vamos lá. As comissões intergestores. Para quem não lembra, tem a bipartite, tripartite, tem uma CIR, que eu acredito que seja regional. Tá aqui, ó. Comissão Intergestores Regional, CIR, certo? Vai dizer que são responsáveis pela pactuação, organização e funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em rede de atenção à saúde. Tá certo. Letra A está correta. Agora a letra B. São responsáveis pela pactuação das diretrizes gerais das regiões de saúde, integração dos limites geográficos, referência e contra-referência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde
Entre os entes federativos. Também está correto. Os entes federativos, a gente às vezes quer pensar, os federais. Na verdade, os entes federativos são todos, né? Municipal, estadual e federal. Lembre que nós somos UFs, Unidades Federativas. As comissões intergestores regional é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, deve observar as diretrizes da Comissão Intergestores Bipartite. Está correto também. A Comissão Intergestores Tripartite é responsável pela pactuação das normas de elaboração dos fluxos dos contratos organizativos de ação pública de saúde, que é o COAP, que está definido lá no Decreto 7.508. Então está correto, porque a tripartite envolve os três poderes e eles que vão pactuar as normas, os fluxos desses contratos, certo? E a letra E, que foi a que sobrou, provavelmente é o gabarito, vamos ver qual é o erro dela. A pactuação das diretrizes nacionais de financiamento e questões operacionais das regiões de saúde, situadas em fronteira com outros países, são de responsabilidade exclusiva, olha o nome exclusiva, da Comissão Intergestores Bipartite. Na verdade, a tripartite deveria estar envolvida aí, já que trata outros países, né? Então vamos lá dar uma conferida lá na lei.